Fala, pitaqueiros! Sejam bem-vindos a mais um podcast Pitacos de Trânsito. Eu, Rodrigão. E eu, Crepaldi, hoje aqui com um convidado que vai contar tantas histórias para nós, ensinar tantas coisas que vocês não podem perder. Assista o episódio inteiro. Ele, dentista, médico, tem outras várias qualificações e especializações e atua atualmente como coordenador geral do SAMU Regional de Barretos. Dr. Paulo Musetti. Fala, bem-vindo, Paulinho. Obrigado. E aí, Rodrigão? Uau. Muito obrigado aí pelo convite, né? Já deixar agradecer a vocês aí, do Pitacos. É muito importante, eu acho que a gente dá esses pitacos no trânsito, né? Dentista, morou fora. Morei fora. Voltou. Primeira faculdade foi a odontologia. Formei aqui em Barretos. Depois fiz a minha especialização em cirurgia bucomaxilofacial. Depois fui para Portugal, né? Voltei, assumi a coordenação do Municipal de Saúde da Odonto. Fui também vice-presidente da PCD junto com a sua irmã, né? Na época que ela foi a presidente. Depois disso, acabou tendo uma oportunidade com um amigo meu, que é o Juliano Jodá, né? Na época ele tinha voltado para Barretos depois de fazer medicina e ele me deu o caminho das pedras para quem já era formado. Aí eu prestei a faculdade lá em Uberaba, passei, fiz medicina, depois fiz residência em cirurgia, pós em UTI, pós em urgência e emergência. E aí o SAMU surgiu da onde na sua vida? O SAMU surgiu pelo meu primo, Caio Monteiro, né? Tinha uma coisa que me incomodava muito, era eu ser um profissional da saúde e às vezes não saber atuar numa emergência. E isso é uma das falhas que a gente também, até como dentista, tem, né? E foi quando ele trouxe para cá um curso que chama PHTLS, que é o Pre-Hospital Life Support, né? Que é o curso praticamente dos SAMUzeiros aí, que é o atendimento pré-hospitalar, né? E ele falou, não, você vai ter que fazer. Eu falei, não vou fazer não, eu sou dentista. Não, mas você vai fazer, e foi e tal. E graças a ele, aí ele me picou ali com o pré-hospitalar. Eu lembro que, não sei se vocês vão lembrar, mas foi uma coisa assim tão inusitada que na primeira turma estava só a elite mesmo de Barretos fazendo esse curso, né? E a hora que acabou, aconteceu um acidente verdadeiro mesmo, que foi ali no Ibitu, com múltiplas vítimas, e era o que o curso abordava também, né? E aí na hora os caras falaram assim, nossa, os caras são realistas mesmo, né? E aí dividiu a turma naquela época, metade foi para a rodovia, metade foi para Santa Casa. Foi um atendimento espetacular que foi realizado na época. E foi logo após esse curso do PHTLS. E daí para frente comecei e quando formei, aí já não teve jeito. Eu já comecei a trabalhar na rodovia como no APH, comecei a trabalhar em Uberaba também, trabalhei no aeromédico lá. E aí voltei para Barretos, né? Cidadezinha a gente chama, Cidade né? Natal. Cidade Natal, tem um biguinho, até minha esposa fala, você não sai daqui não. Eu falo, sai sim, fica tranquila. E nesse meio termo, tive lá a experiência também de trabalhar em Portugal como cirurgião dentista, né? Uma experiência única, ímpar, num país que é muito acolhedor, né? Com as suas culturas, com as suas tradições. Tenho muita saudade, ia muito em Fátima, porque eu morava próximo de Fátima, Coimbra ali, né? Morei numa cidade chamada Tomar, conhecida como a cidade dos Cavaleiros Templários. Você sabe que eu cogitei morar em Viseu. Viseu. Norte, lá é o norte de Portugal. Aí tava ajeitando a papelada. Perto de Braga, Rio do Porto. E aí veio a pandemia e aí a pandemia é um segurou. país muito... Para o pessoal que faz direito, o pessoal vai muito para Coimbra. Coimbra, é. Eu tenho a Tatiana Musetti, né, que é minha prima também, ela fez, eu acho que uma pós dela lá, né? E tem muito esse contato, né? Até eu falo assim, mas são outras leis, né? Mas vai muitos brasileiros para lá fazer essa pós lá em direito em Coimbra. Uma cidade também bem típica, sabe? Eles têm os fatos deles de universitários, chapéus. Então é um país com muita cultura, muita tradição e é um povo muito acolhedor, né? Entendeu? Eles são um pouco mais frios, né? Mais
fechados, é difícil deles abrir, mas na hora que eles se abrem também é outra coisa. E a questão do trânsito que você via lá, você ainda não estava ligado na emergência, não estava ligado Não, em nada não, disso. não. Quando você voltou e começou a atuar, você foi para as rodovias, você tinha alguma lembrança de lá que você falava assim, nossa, eu vivi isso em Portugal e isso aqui tinha que ser implantado no trânsito brasileiro? Lá tinha uma coisa que me chamava a atenção, cara. Sempre quando você chegava para entrar dentro de uma cidade, tinha um semáforo. Eu lembro uma vez que estava eu, o Rafael Sasdelli, e a gente brincava, né? Nós olhava assim, era como se fosse a gente fosse para Alberto Moreira, sabe? E no meio tinha um semáforo. No meio do nada? Do nada. E não tinha uma pista assim cruzando. Era uma pista reta e não tinha um semáforo. E para mim entender o que era aquele semáforo, depois de muito tempo que eu fui entender que era um redutor de velocidade. Que toda vez que você estava chegando próximo da cidade e você ultrapassava 50 km por hora, eles acendiam para você. Entendeu? O que é interessante do trânsito em Portugal? O respeito pelas faixas. Né? Eu acho que você também que morou fora viu lá. Se você relar numa pessoa que estiver passando na faixa, meu irmão... Acabou com a vida. Acabou com a vida. Acabou com a vida. Uma outra coisa interessante que eu vi lá acontecer é tipo assim... O marido da minha atendente de consultório, ele foi parado numa blitz. Nessa blitz pegaram e ele teve um tempo tinha um dia e uma data certa para ele apresentar para o juiz e ele entregar a carta dele. Imagina se faz isso no Brasil, mas não vai dar certo isso. Ninguém para, né? Não, eu vou contar a história da minha esposa e ela vai ficar brava comigo de novo. Vai entregar, Fernando? Nossa. Ai, meu Deus do céu. Eu acho que ou eu vou acabar o podcast ou ela vai largar de mim, Paulo. Mas quando a gente estava no Canadá, a gente tirou a habilitação lá. Certo. E ela fez o processo e aí ela estava voltando pro local lá do drive test, pro estacionamento, que é onde você estaciona, para o examinador te dar a nota e fala, beleza, passou. Tinha feito tudo certo. Na hora que ela estava voltando, era uma via, tinha 6 faixas, 3 de um lado, 3 de outro, e tinha um canteiro fictício no meio. Uhum. E veio um bombeiro do lado de lá, tava assim 4 faixas para lá. E o bombeiro começou a vir e tava com a sirene acionada. E ela não parou, ela continuou indo, porque ninguém tinha ensinado que ela tinha que parar. Rapaz, a hora que o bombeiro cruzou com ela, o examinador pegou e falou assim, você reprovou, você tinha que ter parado. Você está vendo, qualquer veículo de emergência que vem, se você não tem uma barreira física dividindo as faixas, você é obrigado a estacionar, a ir para o acostamento ou para a faixa mais à direita, estacionar o carro, ligar o pisca-alerta e ficar parado, porque você não sabe qual é o movimento que ele vai fazer. Olha só. E aí eu peguei e puxei o resultado do examinador e veio lá, dangerous driving, direção perigosa. Aí eu chamo ela de todo lugar que ela via bombeiro. E eu tô te contando isso porque é uma passagem interessante, o respeito com os veículos de emergência. Você está no SAMU, é o coordenador do SAMU, você está todo dia, você trabalhou em rodovia, trabalhou nas mais perigosas que eu acho, que é 153. Sim. Aqui tem respeito com o veículo de emergência? Ainda nós temos algumas pessoas que não abrem para nós. Melhorou bastante, não posso falar para você que não. Eu já estou praticamente mais de 10 anos no SAMU, né? Hoje o pessoal consegue um pouquinho abrir, mas mesmo assim, alguns não abrem. Alguns competem com você na pista. Outros entram no seu vácuo, né, o que é uma outra coisa perigosa, porque ele vindo em velocidade rápida, ele não sabe qual vai ser a manobra que a gente vai fazer, né? Então, ainda nós temos que trabalhar um pouquinho melhor essa cultura, né, Crepaldi? Ainda da polícia, porque o que eles têm que entender? Que eu não vou estar com uma sirene ligada à toa. Né? A polícia não vai sair com uma sirene ligada à toa, o bombeiro não sai. Nós temos protocolos, nós temos normas, nós temos POPs que a gente segue para que possa ser feito isso, né? E se eu saio com uma sirene ligada, eu estou indo numa emergência. Como eu falo até para os meus motoristas, saiam, liguem a sirene. Porque também se vocês chegarem na minha bunda do carro lá e não tiver com a sirene ligada e querer, aí eu não vou abrir. Porque você não está vindo numa emergência. Aí eu não tenho, né, posso me corrigir aí, não sei. Aí não é um caso que você está me mostrando que eu estou num chamado, que eu preciso de uma preferência, né?
Então eu falo muito isso com os meninos do SAMU, né? Então, ó, sai já com a sirene ligada. Às vezes você não precisa ultrapassar a velocidade da via. A sirene, ela serve mais para que você possa abrir o caminho, né? E você chegar mais rápido ao destino. Se é agora uma prioridade que a gente chama nível 1, que é a prioridade máxima, e aí a gente tem que conduzir para a gente tentar chegar, né? Para você ter uma noção, a nossa base ali no Barretos 2, né? Para quem não sabe, a nossa base fica ali do lado do postinho do Barretos 2. E para a gente sair do Barretos 2 para chegar na VN, na Vida Nova 4, é 25 minutos a 30. Do SAMU até o Barretense são 9 guardas deitados ou valetas, né, que a gente tem que passar. Só para a gente especificar para quem não conhece Barretos e está assistindo a gente, em quilômetros mais ou menos, da base até esse local. Acho que deve dar chegando próximo de 1,5 km, 2, entre 1,5 a 2, né, mais ou menos. Entre 2 quilômetros você leva 20 minutos para chegar. Não, da coisa... Não, vai mais, né? Ele vai mais ali. Eu nunca fiz essa conta. Mas nós também, eu lembro quando eu estava na Secretaria de Educação, a gente fez uma medição ponto a ponto da cidade. Na época, salvo engano, eram 10 quilômetros de ponta a ponta. Nem a reta, né? Mas para a gente ter meia hora, ainda que a gente tenha 10, 15 quilômetros... Porque, assim, você já foi lá no Vida Nova 4? Já. Você vê, eu já fui atender um acidente de ônibus na última rua, né? Então, assim, por uma prioridade, né, 10 minutos já é muito tempo. E essas questões de trânsito, de infraestrutura, lombada, motorista que não dá passagem, alguma outra questão, vai atrasando, buraco, né? Tudo isso, já teve caso de influenciar no tempo-resposta e que isso prejudicou? Vai influenciar, né, Crepaldi? Vai influenciar, porque assim, eu tenho até um dos vereadores, eles falou assim que para fazer, só ali, ó, já demorava mais ou menos uns 5 minutos, porque você tem que reduzir a marcha, você tem que fazer. Você tem uma virada, você tem que reduzir. Você tem que tomar cuidado também, porque tem pessoas que ficam com o vidro fechado, eles não escutam mesmo, né? A sirene, né? Então eu sempre falo para meus motoristas, ó, joga sinal de luz, para eles verem que vocês estão vindo, né? Para que a gente possa fazer. Então, assim, a gente tem que trabalhar um pouquinho mais essa educação de trânsito para que a gente possa ter uma facilidade maior com os veículos de emergência. E hoje o pessoal com o mal do século, né? Celular, todo mundo preocupado aqui. Nem olha. Nem olha pro lado, nem olha, não isso abre. Quando bate, né? Isso quando bate junto, né? Aí chama o SAMU. Chama o SAMU. Não, o Paulinho é aquele cara assim, que é nosso amigo, parceiro, considerado como um salvador de vidas, né? Mas se precisar dele, é um cara que eu não quero ser atendido por ele, não, velho. Por quê, Rodrigo? Quer dizer que eu tô fudido, né? Que eu tô indo pro saco em algum lugar. Imagina o Paulinho chegando pra te resgatar. Eu achei que você não queria ser atendido porque você não cabe na máquina. Eu acho que Paulinho, porque se acontecer alguma coisa, vai ter que chamar o guincho, uma prancha assim, põe embaixo, cheguei e põe lá dentro, porque ó, não vai caber muito, não. Cabe dentro da ambulância, vai dar trabalho? Cabe, dá um jeito, vixe. Tira a maca, põe no Tira chão, a porta, arranca põe uma coisa. põe só o colchão lá e deita. Já teve isso, sabe, acredita? Nós já tivemos o paciente que ele excedia o peso que a maca aguentava, a gente fez um transporte, aí teve que chamar, nós tivemos um de 300 e poucos quilos, ele foi transportado na traseira de uma F1000, sabe? Uhum. Que não dava conta, cara. Era até incompatível mesmo com a vida, né? Depois foi levado para Santa Casa, acabou, parece que tendo uns problemas, né? Paulinho, você falou em educação. Você foi palestrante, você faz parte de um projeto que chama Kids Save Lives. Sim. E você acha que essa educação, ela tem que começar na base? Ou você acha que, começando igual a gente tem, a pessoa geralmente começa no processo de habilitação, que não é um processo tão evoluído que a gente tem hoje. Você acha que se começar uma educação na base, com as crianças, isso vai impactar lá no futuro, a hora que ela chegar na idade de conduzir veículos? Eu tenho quase certeza que sim, né? Porque quando você trabalha, né, a base, você está fazendo um projeto que não é para 1 ano, né? Você está fazendo um projeto para 10 anos, né? E então, assim,
você pode trabalhar isso. Às vezes, assim, se trabalhar só, às vezes, a questão de sinal vermelho, sinal amarelo, pode passar. Essas coisas que são até básicas, né? Aonde você tem que atravessar. Por que foi feita a faixa de pedestre? Porque existe um estudo de trânsito que aquela seria uma zona segura para você passar. Eles fazem uma elevação hoje, né? Que acaba virando uma lombada ou um guarda deitado para os caras mais antigos, né? Que até minha esposa fica brava comigo. Guarda deitado, nunca ouvi falar. Como que o guarda vai deitar ali, né? Coitado do guarda, vai passar em cima dele. Então, essas lombadas que são elevadas, né? Então você tem que passar. E é uma outra coisa, né? Você vê assim, não é todos os lugares no Brasil que você respeita isso, né? Ah, não, deixa eu passar rapidinho, né? O cara, sempre a minha pressa é maior que a sua pressa, né? Sim. Então, isso é uma coisa que a gente tem que trabalhar. E quando você trabalha as crianças, vamos supor, esse projeto Kids Save Life é um projeto que veio a somar conosco, que nós também agora temos o SAMUzinho, né? O SAMUzinho junto com o Kids Save Life é uma fusão para que a gente possa treinar crianças, né? Para que elas possam reconhecer um paciente que está em parada cardíaca. Aí você fala assim, mas Paulo, não estou entendendo por que isso. Porque hoje, Crepaldi, o número de crianças que são deixadas com seus avós é grande. E o número de AVC, infarto em avô é maior. Então, quando você consegue ensinar uma criança a ela, pelo menos, a reconhecer, né, o que isso, e ela chamar ajuda, é muito importante. Porque assim, ó, se você ligar para a polícia com voz de criança, eles vão achar que é trote. Que é outro fato que ainda acontece muito no SAMU, lamentavelmente, né? Esse tempo atrás, como eu estava falando para vocês aqui no bastidor, nós conseguimos até capturar mais uma pessoa que fazia, no mínimo, de 150 a 200 ligações no dia. No dia? No dia. Não era no mês, era no dia. Ele ficava ligando tudo. Então, o que ele está impedindo? Com que outra ligação mais séria possa entrar. E o índice de ligações, tipo, trote, é alto ainda? Continua sendo alto? Diminuiu, nós estamos diminuindo bastante, nós estamos trabalhando, mas a gente ainda considera alta, Rodrigo. Está na faixa aí de 200, 150, depende o mês, é variável ainda um pouco. Por dia? É no mês, né? No mês. Esse é um cara que era exceção. Ele tinha um problema psiquiátrico, né? Depois nós conseguimos localizar. A primeira abordagem nossa foi falar com a família, porque eu não será que o pai está sabendo? Será que você, como pai, está sabendo que o seu filho está fazendo isso? Vamos pegar os casos dos Estados Unidos, dos meninos que entram nas escolas fazendo barbaridade. Geralmente são aquelas pessoas fechadas, que ficam dentro do quarto, que não se comunicam, né, no mundo dele, que começa a ver aquelas coisas e quando sai fazendo loucura, né? Então, a nossa preocupação inicial era o cuidar desse também. Porque, assim, eu tinha que saber, antes de julgá-lo, se era uma pessoa normal. Bom, só de fazer isso já não está no seu estado. E ele ligava, falando, cadê isso? Palavras de baixo escalão, nós temos as ligações gravadas e tudo mais. Então, a preocupação inicial foi essa. Fomos com a polícia, localizamos, a família não sabia, e aí depois, para que possa procurar ajuda, para que possa procurar um atendimento, né? Esse foi um dos casos, né, que a gente conseguiu. Teve outros de criança de dentro do próprio hospital, passando trote na gente. Então, assim, o que a gente gostaria muito de trabalhar, né? Por isso que a gente trabalha a base. Mostrar para eles que uma chamada dessa errada pode causar uma morte de uma outra pessoa, né? E já teve caso de um trote ser tão bem feito que você pôs a unidade na rua e isso impactou? Esse desse menino do hospital foi muito bem falado. Ele falou com propriedade, assim, e até que prove ao contrário, você como advogado sabe isso, eu tenho que ir. Eu não posso deixar de ir. E se for verdade? Né? Como tem crianças que a gente pega a ligação nos Estados Unidos, que você vê que eles falam certinho para você, né? Então, mas quando eles falam certinho, a gente fala, mas esse menino sabe o que está falando, né?
Então, essa é a intenção do Kids, do SAMUzinho, treiná-los a reconhecer isso, treiná-los a saber, a cuidar por causa de queimadura de fogão, que era uma coisa, que nem nós falamos, que saudade que eu tinha de ver nas escolas os bombeiros, né? Eles iam lá ensinar como apagar a chama, como apagar... Hoje eles não têm mais isso, devido ao próprio... a corporação, acho que tirou isso, né? Mas eu acho que isso tem que ser... Nós temos que dar um passo para trás, não sei se eu estou errado, Rodrigo e Crepaldi, e voltar um pouco às nossas origens, para a gente fazer novos bombeiros, novos policiais rodoviários, né? Nós estamos em falta deles também, né? Já que você tocou no assunto dos bombeiros, como que a população sabe quando que ela tem que chamar o SAMU, quando que ela tem que chamar o resgate dos bombeiros? Cara, ela atira para todo lado. Ela atira para todo lado. E já teve caso de chamar o SAMU, chamar o bombeiro e os dois chegarem juntos e você deixa desguarnecido às vezes alguém que precisa. Chega junto. A população, a gente, por mais que passe, né? Então assim, o bombeiro é para quê? Apagar fogo. O bombeiro é para um trauma. A gente solicita apoio deles para isso, né? Porque eles têm um treinamento de saber socorrer vítima de dentro de carro que é espetacular, né? O trabalho que eles desenvolvem é um trabalho louvável e tem uma história, né? A gente nunca vai conseguir apagar a história desses heróis, de pessoas das antigas que trabalhavam com muito menos recursos e salvavam muitas pessoas, né? Então assim, já ligaram até para nós pegar gato. Fala, moça, isso aí é o bombeiro, não é conosco, né? Então, fogo. Como também ligam, falam assim, minha coisa está batendo em mim. Chora, a polícia, né? É complicado. Por exemplo, hoje uma das grandes problemáticas que nós temos é a psiquiatria, né? Eu não posso pegar uma pessoa, se eu chego no Rodrigo, mesmo que ele esteja com... Se eu tiver com um surto psicótico... Se você falar que não quer ir, eu não posso pegar você à força sem uma ordem judicial. E nós já tivemos problema, Rodrigo. Nós tivemos problema tipo assim, porque assim, quando a gente chega, tudo pode. Só que imagina, você surtado, com esse pequeno seu tamanho, como que eu vou chegar e te abordar delicadamente? Você vai? Você não precisa nem que aquele choquinho elétrico da polícia resolve isso aí. Então já teve casos que a gente tem que usar um pouco a força. E quem é responsável de usar a força? A Polícia Militar do Estado de São Paulo. Os médicos do SAMU são para tratar. Os médicos são do SAMU para medicar, entendeu? E aí, agora que acontece isso, aí de repente, do nada, a família se revolta e fala, não, bateu no meu filho, bateu nisso. E aí, sem a ordem judicial, dá um problema enorme para a corporação. Aí, vamos supor que a gente está viajando, envolve num acidente, está lá na rodovia ou dentro da cidade, em qualquer sinistro de trânsito. E às vezes várias pessoas são feridas, mas uma fica às vezes mais lúcida, menos ferida, e ela vai ligar para a emergência. Existe alguma recomendação? O que ela tem que falar para a emergência para que esse socorro chegue mais rápido? Excelente pergunta essa sua, cara. Excelente pergunta. Primeira coisa, Crepaldi, onde você está? Qual é a pista que você está? Né? Assim, é até um erro nosso mesmo, né? Vamos falar assim, quando você viaja, você fica notando que KM você está? A gente não fica notando. Mas pelo menos você tem que ter uma noção de onde você está. Eu estou na Faria Lima, eu estou mais próximo de Bebedouro do que de Barretos. Então, estou sentido sul. Não, eu estou na pista que é sentido sul. Se você ligar para o pessoal dos nossos amigos da rodoviária, eles vão te perguntar isso, sentido norte ou sul, para saber qual que é a pista que você vai correr. Então, assim, a primeira coisa da ligação é você primeiro saber onde você está. Segundo, tem que aproximar da vítima. E hoje ninguém aproxima. Nós temos muita ligação do famoso bom samaritano, que é a mesma história da antiguidade. Não mudou nada. Se você pegar a história dos bons samaritanos, é o que acontece hoje. Alô, SAMU, tudo bem? Pois não, o que está acontecendo, seu Crepaldi? Eu estava subindo a 16, e a hora que eu subi a 16, eu vi um homem caído lá. Tudo bem, o senhor pode chegar perto? Não, eu passei de carro, eu vi ele caído. Né?
Aí eu falei assim, mas, senhor, eu preciso saber se ele está dormindo, se ele precisa de emergência. Ou senão, o povo hoje em dia tá mais filmando do que prestando atenção também. Aí, Passam, filmando. Aí você fala assim, tá bom, seu Crepaldi, o número do senhor está anotado aqui, nós vamos enviar uma viatura, tá? E se caso for alguma coisa, o senhor vai ser enquadrado no artigo 135, que é a omissão de socorro. E tem um crime de trânsito também, se você está envolvido, 304, salvo engano, que também é omissão de socorro, quando você pode prestar o socorro. Então, às vezes, por exemplo, você vê os casos de pessoas que se envolvem em acidentes, aí bate o carro e foge e nem sabe se a outra pessoa teve algum trauma. Entendeu? E tem uma coisa, né, Carpaldi? Hoje, nos dias de hoje, eu entendo também algum lado das pessoas que vê, né? Porque a gente hoje está num mundo muito violento, né? E às vezes chegar perto você também pode... Mas assim, a gente pergunta coisas muito simples. O que eu preciso saber? Respira ou não respira? Sim. Né? Caiu de moto, bateu a cabeça. Respira ou não respira? Né? Então assim, são perguntas que a gente tem que fazer porque vai definir qual ambulância eu vou. Não, ó, foi um acidente aqui, moto com moto, mas está tudo bem, está consciente orientado, está caído ao solo, já até levantou. Então isso já me mostra o quê? Que não tem gravidade. Né? Então aí a gente manda um tipo de ambulância. Não, ó, acabou de bater, o cara bateu com a cara no muro, tá sangrando muito e não tá acordado. Se eu chamo ele não responde. Pô, aí eu tenho que mandar um médico. Então, isso é muito importante para nós, entendeu? Você saber a localização sua e saber mais ou menos o que aconteceu. Ó, porque assim, ó, você imagina, que nem você falou, né? Quantas vítimas são num acidente? Porque eu tenho que saber quantas viaturas eu vou ter que acionar. O médico regulador do SAMU, na prerrogativa da portaria 2048, do dia 5 de novembro de 2002, ele pode acionar qualquer unidade de saúde. Por exemplo, quantas vítimas são? São 40. Eu tenho 3 ambulâncias só. Eu vou conseguir atender 40? Não vou. Então o que eu faço? Eu posso chamar a ambulância de Colina, eu posso chamar a ambulância de Jaborandi, eu posso chamar a ambulância de Colômbia. Eu tenho essa prerrogativa, porque é a minha regional. Eu posso chamar as ambulancinhas brancas, que a gente fala, que vai transportar os pacientes que não são graves. Você entendeu? Eu posso acionar a Unimed, eu posso acionar a Removita, eu posso acionar a Eco, né, Noroeste. Então, eu tenho que ter na minha mão uma noção do mapa, aonde e quais são os recursos que eu tenho para disponibilizar para aquele evento. Então, existe uma logística por trás do atendimento ao chamado. Total. Baseada no trânsito. Ou seja, Sim. Você escolhe quem vai atender tal ocorrência com base no menor tempo de resposta. Porque o que acontece? O nosso recurso ele é finito. Eu não tenho 10 ambulâncias com médicos. E é totalmente inviável financeiramente. Certo? Então, o médico regulador, às vezes, ele segura um pouco, porque pode entrar em seguida uma segunda ou outra chamada muito mais grave. Só que aí nós temos alguns critérios. Qual que eu vou mandar e qual que eu não vou mandar. Ah, não, tá aqui, consciente, orientado. Pronto, tá tranquilo. Ah, possível luxação. A gente manda uma básica. Tá inconsciente, sangrando, perna exposta. Aí não tem jeito, aí tem que ser médico. A gente falando de trânsito, Paulinho, a gente sabe que a realidade dos municípios do nosso país são muito diferentes. Você pega, às vezes, cidades que são modelos de saúde e cidades que são extremamente precárias em saúde. A condição dos veículos, manutenção dos veículos, o suporte que esses veículos têm que ter, os motoristas que conduzem esses veículos, tudo isso influencia no salvamento de vidas, a gente sabe. Mas na questão do trânsito, porque o motorista do SAMU, o médico do SAMU, você quando está dentro da ambulância e indo atender alguém, você é um elemento do trânsito. Você está sujeito a acidente, você está andando em alta velocidade. Muito. Qual é a precaução que essas unidades de atendimento de emergência têm para evitar que quem tem que socorrer se torne outra vítima do trânsito? Não se torne outra, né? Esse é o princípio também básico nosso, né?
Por exemplo, se você vai num acidente onde tem uma carreta com vazamento de combustível e uma pessoa presa lá dentro. Pelo nosso protocolo, enquanto o bombeiro não vir e não liberar, eu não posso entrar. Mas vai morrer! Mas se eu entrar, eu morro também. Então eu não posso fazer nenhuma atitude que eu possa me tornar uma segunda vítima. E é difícil, viu, Crepaldi? Já passei por uma situação assim, não é fácil. Por exemplo, eu cheguei aí naquele acidente das 4 meninas da Polícia Militar, que pegou fogo. Foi muito trágico, né? A gente vai em coisas muito trágicas, né? Nós temos várias histórias aí. Vitórias boas e também perdas, né? Porque, assim, um acidente na rodovia é alta velocidade, o impacto é grande. Então, assim, se eu ligo para você e falo, ó, fulano teve um acidente na rodovia, a primeira pergunta que você vai fazer, tá vivo? Porque você já tem na cabeça que morreu. Por quê? Porque pela cinemática, pelas possibilidades de como que pode existir disso, é gravíssimo. Então, qual que é a intenção do médico do SAMU de ir ao local? É de tentar reverter esse paciente grave. E nós temos um protocolo que chama protocolo START, que é quando é múltiplas vítimas. O que é múltiplas vítimas? É 10, 20, 30? Não. É quando o número de vítimas supera a minha capacidade de atendimento. Então, 3 pessoas eu posso até deflagrar um protocolo. E como que a gente faz isso? A gente tem um processo que a gente fala que é RPM, que a gente vai ver a respiração, a gente vai ver se tem uma perfusão e ainda vamos ver estado mental. Se a gente chegar num acidente de múltiplas vítimas, que nem você estava falando para mim, a primeira coisa é a gente gritar. Quem está acordado, quem consegue andar, vem até mim. O que eu estou já fazendo? Excluindo... Uma pré-seleção. Uma pré-seleção. E não quer dizer que um que a gente considera como verde possa se tornar vermelho ou preto. Pode acontecer. Por isso que tem que ser feito constantemente essa reavaliação. Quando a gente chega num acidente que é múltiplas vítimas e a paciente não respira, a gente já passa para outra. Mas está em parada cardíaca. Mas eu tenho que atender um número maior de pessoas que têm condição de sobreviver. Entendeu? E esse treinamento que é feito, não é o médico que vai para campo, às vezes é o bombeiro, às vezes é a polícia, às vezes é outro. São ocorrências difíceis demais, né? Porque são muitas pessoas gritando ao mesmo tempo, é muita dor, né? Eu fico imaginando aqui como foi aqui em São Joaquim da Barra, né? Nos meninos, dos estudantes, como foi. Então você imagina, pai indo lá, aí você tem toda uma logística de ter que isolar para que as pessoas possam atender, possa fazer. E como você vai segurar um pai que está vendo ali um ente querido? Você já trabalhou na rodovia, trabalhou em rodovia mais perigosa, trabalha na cidade. Qual ambiente tem mais índice de acidente grave? É urbano ou é nas estradas? Rodovia ou cidade? Rodovia não é para amador. A rodovia não é para qualquer um. Quem entra para trabalhar numa rodovia tem que estar muito ciente do que é aquilo lá, né? Nós perdemos um motorista que a gente fala que é do GL. O GL é o guincho leve, né? Tem o GP, que é o guincho pesado, e o GL, que é ele, numa ocorrência numa cidade que teve ali próxima a Frutal, que tem uma serrinha ali, eles descendo para fazer, o caminhoneiro veio e levou. E tinha sinalização que a viatura estava lá. Tinha sinalização. Então, assim, é uma coisa que você entra desconfiando. E isso, às vezes, né, desculpa, às vezes onde a gente, às vezes, lá é a PRF, né? A gente, às vezes, choca um pouquinho, porque a gente entende que, para eles têm que deixar o fluxo. Mas, para nós, o nosso medo é eu me tornar a vítima.
E a gente sabe que o médico, quanto mais se especializa, maior é a chance da pessoa que está sendo atendida por ele sobreviver. reverter. Mas quando a gente fala de trânsito, que tem uma figura essencial em todos esses atendimentos, em todas essas situações que você colocou, o motorista que está levando o médico, a habilidade dele influencia Demais. diretamente nessas situações? Demais, né? Demais. A gente cada vez mais tem que se qualificar. Porque o motorista, ele é o único personagem do pré-hospitalar que não é da saúde. Entendeu? Então, assim, imagina você entrar comigo numa ambulância, você ter que conduzir e de repente você chega no lugar e você vê pessoas mortas. Você não está habituado a uma cena dessa. E até mesmo nós que estamos habituados, choca, né? Então, assim, então existe um treinamento que a gente faz, a gente qualifica ele para saber também a reconhecer parada, a massagear, a auxiliar o enfermeiro ou o médico ali naquele momento, né? E a como conduzir, né? Como conduzir. Ele tem uma importância muito grande. Né? No pré-hospitalar, a gente trabalha com pouco recurso. Recurso que eu falo material humano. Somos só nós três. Eu sou o médico, você é meu enfermeiro, ele é meu condutor. Entendeu? Cada um tem... Nós temos que nos unir e proteger e, ao mesmo tempo, cada um tem a sua função. Então, Rodrigo, transporta para mim. Nível 1, cara. Abre. Enquanto eu vou fazendo, você vai massageando, nós vamos fazendo medicação, nós vamos fazendo tudo dentro da ambulância. Para tentar chegar com esse paciente, qual que é a minha meta e o meu objetivo? É chegar com a vítima viva ainda no hospital. Se vai viver ou se vai morrer, é uma outra coisa. Mas eu tenho que conseguir colocar ele o mais rápido possível dentro do melhor recurso. E a gente costuma, às vezes, achar que o socorro e a chance de vida está mais ligada ao atendimento do que a condução em si, né? Mas eu queria aproveitar esse gancho, Paulinho, que esses motoristas, Rodrigão, eles não são motoristas comuns. A gente não pode dirigir uma ambulância se a gente não tiver um curso especializado para condução de veículo de emergência. Inclusive, nós temos um apoiador aqui do podcast, a CCR Soluções, para quem quiser acessar, ccrsoluções.com.br/cursos, que fornece esses cursos especializados para produto perigoso, para veículo de emergência. Vamos conversar então, eu já quero trazer até para uma empresa aí, Barretos. Essa situação é tão importante para o trânsito que a lei colocou uma situação específica para quem... É por isso que a gente fala que quando eu estou em casa, por exemplo, e algum familiar passa mal e eu jogo ele dentro do carro e você sai correndo para o hospital, eu estou preocupado com a vida do familiar, óbvio. Mas se você depois leva uma multa de velocidade ou de avançar semáforo vermelho e recorre, os órgãos que julgam os recursos, eles negam o seu recurso, porque não existe excludente de ilicitude nesses casos. Porque enquanto você está tentando salvar uma vida, sem saber conduzir veículo, já com um estado emocional modificado, você está pondo em risco a vida dos outros no trânsito. Então, se você chegar inteiro lá e salvar, beleza, mas a chance de você matar outro que está vindo é grande. Por isso que esses motoristas têm que ser extremamente bem treinados. E não é só isso, né? Eu falo muito eu falo meus meninos, né? Porque a gente considera como... A gente é meio protetor. Achei que era porque você era mais velho. Não. Tem muito mais velho lá, vixe. Tem um lá que chama Riverson, nossa senhora. E aquele lá já tá andando até de bengala. Se eu envolver no acidente, agora ele não veio mais me salvar. Não, eu posso vir, eu passo só um tubo 8 aí, não tem nada não. Fica tranquilo. Eu não vou nem perguntar o que é o tubo 8. Deixa eu ver. Não quer ser entubado, não, meu irmão? Não quer ser entubado, não? Tranquilo, aí pensa que pelo menos eu vou estar lá. Antes Porque pode vai ser entubado, hein? Eu? E uma das coisas que eu falo para os condutores também, que é uma outra função, Crepaldi, é assim, ó. Você imagina assim, ó, eu estou transportando uma pessoa, essa pessoa instabiliza, porque no transporte são onde acontecem as maiores instabilidades hemodinâmicas, tá? Aí eu falo assim, ó, Rodrigo, acelera. Imagina você estar do lado dele, fala, o que aconteceu? Fala, não, temos que chegar. Ele, né? Aí você já fica apreensivo do lado dele. Então, além da condução, além de chegar,
Ele também tem que entender o papel dele de acalmar uma pessoa que está do lado dele. Agora, você imagina, hein, Crepaldi? Você com um tubo 8, não sei aonde, doutor em cima fazendo pressão, cheio de lombada e barretos, o motorista acelerando, você pulando lá dentro de um canguru, que você chega lá na... Eu quero ver lombada conseguir fazer eu pular da maca com esse peso todo. E eu então, tá fodido, hein? E é outra coisa, você falou de pular, e é um outro fator, né? O cinto de segurança na maca. Tem que ter? Tem que ter. Então, exatamente por isso, porque imagina você passar numa lombada rápido, o que você faz? A maca é travada dentro da viatura? A maca é travada dentro da viatura e a gente passa cinto. A gente sempre fala, só vai bater maca, que é levantar o paciente a partir do momento que ele está amarrado ali. Caramba. E tem casos de queda de maca. Não, assim, você não vai matar uma pessoa numa altura de uma queda de uma maca, entendeu? Mas machuca, né? E nesses casos, cinto de segurança, ele faz diferença? Faz total diferença. Nos acidentes que vocês atendem? Faz total diferença. Eu vou até brincar. Eu posso pegar? Pode ficar à vontade. Pode pegar, colocar. à vontade. Deixa eu... Quer uma vazia ou tem aqui? Não, eu queria uma média. Você tá com a média aí ou não? A média? Só Aqui. tira. Tem uma média aí? Não. Acho Põe que dá. água aqui, ó. Deixa eu pegar uma caneca. Canequinha. Aqui, ó. Não, mas aqui dá, ó. Presta atenção. Vamos brincar. Ó, como que o motorista tem que saber algumas coisas. Deixa eu pôr na câmera. Vou colocar aqui, ó. Essa daqui, ó. Ó, presta atenção. Eu tô com um paciente grave que sofreu um TCE. TCE é traumatismo crânioencefálico. Tá. Quando você bate a cabeça, né? E quando você faz isso, o cérebro vai ter um edema e pode estar sangrando. Concorda? Uhum. E aí a gente tem o primeiro princípio do transporte, que é a inércia. O que a inércia fala? Segundo o professor Farid, Vixe. Faridão, Eu não sei, eu ficava de exame. o corpo ele não pode alterar seu estado de repouso ou movimento por si só. Então, para que eu ande, eu tenho que ter uma força nesse meu dedo para que eu empurre aqui. Então, se eu saio de uma vez, olha como que o líquido faz lá dentro. Ou, se eu estou vindo de uma vez e paro, o líquido também mexe. E o que é esse líquido? São o sangue que está lá dentro, são o líquor da cabeça. E o nosso cérebro, ele é inundado pelo líquor, né? Porque quando você faz uma cirurgia de hack, né? Eles falam assim, não, tem que ficar deitado 0 graus, tal, porque você diminui o líquido lá dentro, o cérebro pesa e você tem dor de cabeça. É por isso. Então, esse tempo que você fica de 12 horas a 24 horas é para o próprio organismo repor esse líquido lá dentro e o cérebro ficar inundado. Se eu falar para você, pega o Rodrigão aqui, você vai falar, tá doido? Não dou conta não. Que Aí eu bom, falo assim, né? fala assim, agora pega o Rodrigão dentro da piscina da nossa antiga União. Você pega ele tranquilo. Por quê? Porque o próprio líquido vai fazer com que ele diminua isso, né? A resistência. Então, assim, a gente explica até isso. Então, essa ideia de vou brecar, que a gente fala acelerar e o desacelerar, também pode comprometer, porque você imagina, se ele desacelera muito, o corpo continua em movimento, só que aí bate e o cérebro faz isso, esse movimento, que é uma concussão, ele pode deslocar um trombo que estava ali, que estava fazendo um tamponamento de sangramento e volta a sangrar. Então, olha só a importância que tem no trânsito de saber conduzir isso. Isso eu pego muito com os meus meninos. As ambulâncias são automáticas ou são manual? Manual. Então o cara não pode soltar a embreagem e ficar... Não pode. Não pode não, né? Não pode. Tá vendo? Entendeu? Eu não podia dirigir motorista, eu não podia ser Não motorista pode. de ambulância. Mas você está entendendo? São detalhes que muitas pessoas, na hora que entram, não tem essa noção. E como que é importante você saber isso como motorista. Entendeu? Porque quanto mais rápido você faz e bater, porque o cérebro fica, mais lesão você vai provocar. Então a gente tem cidade, não sei qual que é, estou falando aleatório, cheio de valeta e lombada, atrapalha no atendimento. Hoje quase todas as cidades do Brasil tem, né? Vamos falar assim, Barretos tem, Uberaba tem, que eu fiz, Rio Preto nós também temos, né? E isso atrapalha, sim, atrapalha muito.
não sei se de repente. O problema é que a nossa cultura não respeita as faixas de urgência, Exclusivas, né? Então, assim, se eu criasse uma faixa exclusiva para que eu possa passar a ambulância, todo mundo vai passar. Não, vamos usar, igual Vamos faixa usar. de ônibus, faixa de tudo. A pessoa do Brasil é o vamos jeitinho, usar, então, né? Então, assim, é essa cultura que a gente tem que começar a trabalhar no nosso país, né? E a infraestrutura, para a gente que já morou fora e viu o trânsito, a gente vê que está intrinsecamente ligada a salvamento, a segurança no trânsito. Igual eu estava lá no Canadá, eles estavam implantando cidades inteligentes onde a ambulância chega perto dos semáforos que estão fechados e ele já vai abrindo automático, porque existe um dispositivo no seu veículo que quando ele está a tantos metros daquele semáforo, ele já emite um sinal para a hora que você chegar lá tá verde. E lombadas que abaixam para você não ter lombada. Então, segundo estudos que eles fizeram, tem até um estudo aqui do Brasil, eu não lembro qual é. A universidade, eu acho que é da Unicamp, diminui em 30% o tempo de resposta só com a infraestrutura. E além disso, diminui recurso gasto na manutenção dessas viaturas, que é importantíssimo. Porque não adianta você dar uma pancada seca numa valeta, você vai sofrer com o amortecedor. Você vai sofrer. Você vem correndo o disco do freio. Não é isso? Então, assim, a redução da marcha. Entendeu? Então, todo esse cuidado que o motorista tem que ter é e o próprio desgaste do motorista, né? Sim, o estresse, né? O estresse. Eu já tive motorista que só deu ligar a sirene, ele não, vamos. Eu falei, não, calma. É igual o Pateta no desenho. É, mais ou menos, quando transforma. Já liga e fica, vamos que é a hora. Já muda a cara, os olhão fica o momento é esse. Ô Paulinho, vamos mudar um pouco o clima? Vamos tomar um café, Rodrigão? Café é bom. Não, Rodrigão, só nós não podemos comer mais. Desde que nós começamos esse podcast, eu engordei 16 quilos. E café tá caro, hein? Não, virou ouro, hein? Ó, a qualidade que vem aqui, nosso lanchinho, né? Nosso pão de queijo, salgadinhos hoje, tem broinha ali, tem umas coisas fantásticas. Tem umas coisas aqui, ó, que vocês não estão enxergando aqui atrás, que eu falei assim, que é isso? Da Bom Vier, ó. Quase um buffet todo completo aqui pra mim. A padaria aqui é fantástica, ela vai lá conhecer, você conhece lá a Bom Vier? Sim. Na Rua 4, esquina da Avenida 15, lá. O Rafa, nosso maninho. Você já comeu o empanadão? Não, a torta dele é fantástica. A torta dele é fantástica. Sou cliente assíduo dele. Tá vendo, Rafa? Tem que aumentar o patrocínio nosso. Parabéns lá, sempre tô lá, você sabe disso. A dona Lídia sempre vai lá também. Um empadão, frango catupiry, palmito. Agora que a gente tá feliz, que tá todo mundo alimentado, vamos contar a história engraçada antes de entrar em estatística, aquelas coisas. Tem algum caso que você lembra que te marcou, que você falou assim, puta, eu nunca dei tanta risada na vida? Cara, não foi comigo, mas foi com um colega meu, ele começou a aperrear um motorista. E o motorista andando devagar, tava ele e o meu sócio, o Rivers, né? E um olhava pro outro e falava assim, tá vendo, ó? Depois fala, ó, o médico tá aqui dentro, o enfermeiro tá aqui dentro, e o motorista andando a 10 por hora. Ele só quieto. E aí ele foi empurrando. Mas deu razão. Ele só meteu a reduzida e rasgou. E foi. Na hora que chegou na ocorrência, todo mundo desceu, o médico lá. Vai devagar, só tem uma vida, cara, pelo amor de Deus. Ué, não queria ganhar. Zerou, velho. Nossa, ele saiu. Parecia você quando tava no aeromédico? Nossa senhora, eu no aeromédico passei mal demais, né? Eu fiz meus primeiros voos. O que é o aeromédico? É o transporte que a gente fazia em Uberaba, né? Eles tinham lá o consórcio dos municípios deles, eles trouxeram a aeronave. Em Minas tem, hoje eu acho que o estado todo tem quase 10 aeronaves. Aeronave você fala é helicóptero, né? Depois eu mando aí para você as imagens para você ver. E treme bastante lá em cima, né? E para quem... Quem treme? Você ou não, helicóptero, né? A estabilidade lá em cima é bem grande, ainda mais quando bate vento, essas coisas. Mas assim, meu capitão falava, não, doutor, você tá passando mal, o senhor quer que desce? Eu falei, jamais. E vomitava. Quem não ia dar nunca o braço a torcer. Ele já dava aquelas
Desci do ano uma vez, parecia que estamos aí, porque nem dezembro agora. Depois de umas 45 viagens, ficou tudo certo. Não, mas na segunda eu já meti Dramin, Meclin, chegava tudo zen. Depois dessa ele veio pra rodovia, rapaz. Achou a 153. Não, o 153 é tranquilo. O 153 é bem tranquilo. Teve várias ocorrências. Teve uma da doutora Nayara, aqui no fundo, mas é assim, ainda bem que às vezes, não é por nada, mas às vezes ela não raciocinou o que estava acontecendo, estava o Frank, eles estavam fazendo uma tubulação e desarrancou. O cara ficou enterrado até aqui, né? Aí o Frank chegou nela, tinha já feito os escoramentos, tal, pegou, amarrou uma corda nela, né? E ela, mas por que você está amarrando a corda? Eu falei, não, porque se desabar eu busco a senhora. Ela falou assim, tá bom, posso descer? Eu acho que ela não pensou que ela falou, ela desceu pra vaca. Foi lá salvar. Falei, ainda bem que ela não pensou muito o que ela estava respondendo. E o Frank foi. A gente está falando aqui de casos, de histórias, tudo. Quantas vezes, assim, eu sei que você tem muito bem catalogadas as estatísticas, o SAMU é muito acionado, ele tem muita resposta? Como é que funciona? Tem. Trouxe aí depois, se você quiser depois mostrar para o pessoal aí, os números que nós temos, né? Desde 2000. Você quer que eu ponha aqui para você ir olhando? Pode pagar, né? Desde 2023, nós somos bastante acionados, né? A pandemia foi um momento ímpar, né? Difícil para todos, difícil para nós, né? Tive pessoas conhecidas demais que eu peguei, que partiram, né? Como nós tivemos também muito sucesso também, né? Então, a profissão do médico, né? Ele tem que estar preparado para essas coisas, né? Também saber perder. Nós não somos deuses, né? Nós estamos aqui para tentar auxiliar, né? Então, você vê. Aqui é o tempo de resposta mais ou menos que a gente tem, né? Em vermelho, quanto que a gente faz, passa um pouquinho, Crepaldi, que tem lá no fundo os atendimentos das cidades. Aí é por dia da semana, e você volta só para você ter, ó, aqui ó, a estatística que tem nos dias, né? A somatória dos dias todo no ano de 2023, na segunda, terça, quarta, né? Quantos chamados nós tivemos em cada ano, né? E em 2025 até o momento, né? O que a gente já teve de chamado. Então, assim... chamado pra caramba. Chamado pra caramba. E aí, é isso que... Hoje, na média de chamados reais, tirando os trotes, quanto você tem? O trote não está computado aqui. Tá computado. O trote está computado. Computa tudo, né? Mas em chamados reais hoje? Rodrigo, depende de época para época, né? Tem diferença também de começo do mês, final do mês. Começo de mês o pessoal está recebendo, sai fica mais empolgado, sai mais. A gente fala que existe a hora da morte, né? Que é das 4 horas em diante, que o pessoal sai das baladas, sai tudo. E é mais no centro da cidade ou nas Hoje a nossa estatística hoje é de maior ocorrência de acidente ainda está no centro da cidade, né? E aí nós podemos até escutar, mas se está no centro, como vocês não estão no centro, vocês estão fora, né? Numa margem da rodovia. Nós estamos lá porque quando se implantou o SAMU, inicialmente a gente atendia Guaíra. Então a gente tinha que sair pela rodovia para chegar até Guaíra. Então foi por isso que está. Nós já estamos trabalhando agora, não quero envolver política aqui, mas nós já estamos vendo uma nova localização. Se der certo, vai ser uma localização onde a gente vai conseguir unificar os 3 poderes que tem que estar envolvido, que é a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiro, o SAMU, né? O próprio prefeito já noticiou isso na própria mídia recentemente. Já tem um local que está sendo viabilizado e se der certo vai ficar espetacular. O importante é que, independente de partido, independente de tudo, a situação, a gestão política, ela tem que visar a vida, né? Vocês estão tratando de vida, então... Existem algumas pessoas que, infelizmente, né, Crepaldi, eu vou citar aqui a cidade de Uberlândia, né? Uma cidade grande e tal. Chegaram a implantar, pedir as ambulâncias, pedir tudo, e no final o prefeito não quis implantar porque era de um partido que começou. Infelizmente, isso é ruim. Por exemplo, nós tivemos agora, recentemente, uma vitória grande, né? Que é o que você falou das manutenção das viaturas, né? Nós estávamos com nossas viaturas já muito problemáticas, dando muito conserto, tendo que ser baixada, e
Na gestão, o Odair já, na virada já trouxe uma, e agora nós estamos mais 2, e já estamos buscando mais uma, e nós estamos ainda correndo atrás de uma que chama VIR. Essa VIR é uma Blazer ou uma SW4, tá? É uma caminhonete que nós estamos querendo. Por quê? Porque nós temos a 7ª região maior de estrada rural. Então, assim, eu não consigo pegar uma ambulância e entrar no meio das contenas, do brejinho, num dia de chuva. Se eu for, eu não volto. E aí eu acabo não atendendo. E, ao mesmo tempo, eu deixo de atender uma pessoa, né? Então, nesse sentido, eles já entenderam essa nosso pedido e nós estamos vendo. E sem dizer que, aí, eu tenho hoje, para vocês saberem, eu tenho 3 ambulâncias, que a gente fala que é básica, que trabalha durante o dia, e 2 que trabalham à noite, tá? À noite diminui um pouco mais as ocorrências, então a gente diminuiu. A intenção ainda é manter 3 para a gente poder. E eu tenho uma única avançada. Se eu consigo essa VIR, elas viram 4 básicas, que ao mesmo tempo viram 4 avançada. Porque sempre essa VIR é cangada com uma ambulância. Entendeu? Se eu saio, tem que ir uma ambulância junto comigo. E não só as ambulâncias do SAMU, como também eu posso ajudar o próprio bombeiro, entendeu? Eu posso entrar no bombeiro e ajudar, que é outro time aqui que sempre esteve muito próximo nosso, desde a época do Frank, né? Agora a nova comandante que está aí. Então essa parceria nossa sempre foi muito boa. Que tipo de veículo que mais se envolve em acidente? Motos, né? Motos ainda tem muita queda de moto, né? Porque quando chove tem, essa aí ainda tem bastante. E é um dos projetos que a gente tem em mente, é fazer junto com as próprias autoescolas, um curso que não sei se eu posso obrigar, né? Mas que passasse conosco gratuitamente. A gente, de repente, pode fazer uma campanha de leva 1 litro de leite, qualquer coisa, sabe, para a gente doar para uma entidade, mas para que a gente ensinasse. Porque, geralmente, os motoqueiros são os primeiros a chegarem num acidente, ou são os que mais estão envolvidos no acidente, né? E nós temos um problema sério hoje, que você já deve ter acontecido com vocês, que são os entregadores, né? Sim. Os entregadores passam pela gente, que é absurdamente. Bateu, não tem jeito. Infelizmente, as fraturas deles são, quando se bate de moto, para choque é a gente, né? A gente sabe, a gente que viveu uma vida de motoqueiro na antiguidade, no passado. Eu falei no episódio passado com o Ricardo e com o Flávio que o Rodrigão era motoqueiro. E eles falaram que ele era motociclista só porque agora ele está no boss do asfalto, entendeu? Não, rapaz responsável. O Rodrigão era responsável, andava certinho, né, das leis. Agora imagina um menino desse em cima de uma mobilete. Passado é passado, presente agora eu sou um rapaz responsável. Agora você imagina eu um dia chegando no Grêmio, eu acho que ele nem lembra disso. E minha primeira aula de judô com o Dr. Shiba, né? Como é Shiba, né? Shiba. Ele me põe pra treinar com esse homem. Rapaz, ele me deu uma rodada. Tinha que aprender pra ver. Cai! Eita, vai. Que nem mamão maduro. Parecia criança no meio dos pais andando de moto. Perdi o fogo, perdi tudo. Não vou voltar mais aqui, não. Quase precisou de um SAMU lá chamar ele. Quase. Tá vendo? Isso também é relacionado ao trânsito. Uma jamanta Nossa senhora. Meu Deus. Rapaz do céu. Apanhei feio do Rodrigão, viu? Você foi muito bonzinho. Eu vou te fazer uma pergunta aqui que vai assustar muita gente, hein? Vamos lá. Embriaguez, dá para ser constatado em vítima inconsciente? Cara, hoje nós temos exames, né, de sangue que dá para você fazer, a gente recolhe. O que eu tenho visto um pouco, e aí você pode até me corrigir, é assim, até onde eu posso fazer esse exame, né? Porque a notícia que chega para a gente como médico que eu só posso fazer qualquer exame toxicológico com a permissão do próprio paciente, a não ser que ele seja menor de idade e o pai autorize, né? Eu tive um problema recentemente, né, até com uma pessoa muito próxima, que eu fui para fazer
E o próprio laboratório me impediu. Não, você não pode fazer, se ele não autorizar. Nos casos de óbito, já é obrigado a fazer a recolha O pessoal do material. já recolhe os materiais, né? Os meninos aqui, né? Nós temos hoje uma equipe que está bem composta. Tem o Dr. Castro, o Dr. Gustavo, o Dr. Maurício. Tem várias pessoas hoje aqui. Eu acho que o André também, da ortopedia. Hoje nós temos uma equipe que trabalha um ML muito competente, né? E o SAMU, hoje ele atua, ele ajuda as outras instituições a elucidar as causas do acidente. Então, por exemplo, às vezes a gente tem um acidente muito complexo que precisa se descobrir o que houve, por que houve, se era embriaguez, se era condução perigosa. Com o passar do tempo, a gente vai estudando um pouco da perícia, né? E a gente vai vendo. Eu assisti uma aula uma vez do pessoal de São Paulo sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, você também tem que tomar cuidado, porque toda zona que você entra, você sempre deixa um pedaço do seu DNA. Um fio de cabelo, isso. E todo o material recolhido é colocado dentro de um arquivo de constatação de óbito, essas coisas, né? Então, e às vezes você pode ficar. Mas dá para você ver, por exemplo, a gente quando chega numa casa, a gente observa alguns detalhes, né? Foi invadida, não foi invadida, como estão os móveis, como não estão os móveis, né? O cara está deitado na cama de um jeito, mas como que ele foi deitar? Morreu assim, sabe? Então tem algumas coisas que chamam muita atenção, né? Aí nesses casos você não pode nem pôr a mão. Eu não põe a mão. Como enforcado, né? Enforcado eu não ponho a mão. A não ser se ele estiver ainda se debatendo. Casos de... Se ele tiver assim, você chega, já tá, você vê que ele já está em óbito mesmo, está em óbito mesmo. Você tem que deixar, porque até o jeito que ele está ali, o perito da civil tem uma justificativa. E caso de acidente que ocorre dentro de casa, por exemplo, a pessoa esquece um freio de mão ligado e o carro esmaga a pessoa numa própria parede? Acontece. Aconteceu em Altair, esses tempos atrás, não tão distante, com um trator, parece. O cara desceu, acho que ele foi tentar segurar, que jeito você segura? Não segura nada, né? Mas nisso aí tudo, Crepaldi, é o que a gente fala, né? É a observação da cena, entendeu? Tinha alguma coisa a mais que chamava atenção? Entendi. Eu posso te falar assim, ó, não sendo de acidente, mas eu falo, e ele sabe disso abertamente. O meu sócio, ele me fez mudar muito o meu jeito de pensar no SAMU. E foi quando ele teve uma das irmãs dele esfaquejada, com 22 facadas no peito e tórax, né? E ele começava a falar para a polícia, né? Olha, ele subiu aqui, né? Pela experiência que ele já tinha. Então, aí foi visto que o cara tinha ficado em cima do coisa, a faca estava lá em cima, sabe? Caramba. E era o ex-cunhado dele. Então... Você comentou agora há pouco da questão da pandemia. Inclusive, você recebeu um prêmio, né? Gente que é Notícia, por conta da atuação na pandemia. Durante a pandemia, com aquela restrição que foi imposta, o pessoal com medo, houve uma diminuição muito drástica de acidentes de trânsito nesse período? Houve. Você quer ver um outro período que tem diminuição de acidente? Festa do Peão. Ué, é o contrário? Mas a polícia está ao redor, está cheio de polícia. O monitoramento está ostensivo. Então, né? O nível de... Assim, existe acidente, não estou falando que zera. Mas comparado, a gente vê que até a chamada nossa diminui. Caramba! Algumas coisas diminuem. Pela experiência que a gente tem, assim, das festas. Porque acontece o seguinte, as ocorrências que acontecem mais é dentro da festa. Certo? Sim. E a festa, ela tem hoje uma estrutura que conta com 10 ambulâncias lá dentro e ela é responsável pelo atendimento dos turistas. Então, a gente cria uma logística apenas com eles de para onde vai encaminhar, onde não encaminha, entendeu? Então, os pacientes todos graves são levados para a Santa Casa e os médios para baixo é UPA. Cachaça é UPA. Tem como mensurar o impacto do trânsito na questão da saúde?
Mensurar. Olha, eu não. Até pode ser levantado. Eu não tenho esse dado. Genericamente. É assim, se porque você eu sei o que retirar você, o trânsito... se você pegar e falar assim, se você conseguir fazer que nem assim aquelas linhas de trem que liga norte, sul, leste, oeste, você vai diminuir muita coisa, né? Todo mundo vai aderir a fazer é que nem em São Paulo, o pessoal não anda no metrô em São Paulo, é lotado, mas é um meio de transporte rápido, né? Do que você entrar num trânsito, ter que aguentar aquele trânsito de São Paulo, fazer aquelas coisas. E isso é o grande desafio de todo o governo, né? Tentar melhorar aquilo dentro de um caos que é. Mas vamos pôr um número assim, de 10 saídas que você dá na cidade no dia, quantas são sob trânsito e quantas são do atendimento normal? Tá gerando aí uns, mais ou menos aí, ó. Porque assim, ó, o pico é os horários. Entrada de serviço, muito acidente. Muito acidente. É mais acidente. Então assim, a gente tem bastante acidente. Mas eu acho que deve chegar aí quase meio a meio, assim, né? Ainda tem dias que vai mais a parte clínica, que é infarto, dor no peito, essas coisas assim. Mas a hora que chega no horário de ir para casa, a incidência maior é o trânsito. Deu uma chuva, é o trânsito, né? São as motos que tem, escorregam, né? O carro que breca não para e desliza e bate, né? Então aí, nesses picos de horário de entrada e saída do trabalho, se você tem mais acidente com... Sabe que um horário também, que o povo também é meio apavorado, é a hora do almoço, né? Então. Rapaz, parece que tá todo mundo com fome atrás da marmita. É por isso que eu tô te falando, esses horários que você entra e sai do serviço, né? É bem complicado. Ou pela pressa, ou porque eu tenho que buscar meu filho, ou porque eu tenho que fazer essas coisas. E nisso você tem que ir rápido, né? E às vezes você ultrapassa o que é o limite, né? Como profissional da saúde que conhece esse mecanismo, os bastidores, vamos falar assim, os traumas pós-acidente, o que essas vítimas que não faleceram, ficaram com sequelas, isso impacta muito no orçamento da saúde e na movimentação. Demais. Não é só o dia do seu atendimento, né? E não é só o paciente, né? É a família, né, Crepaldi? Você imagina assim, acontece alguma coisa com você, que é o pai de família, como fica a sua esposa? Então a gente tem a parte clínica, tem a parte psicológica, tem a parte financeira, tem o custo que aumenta, públicos. Né? E o que faz hoje sofrer, né? O que faz hoje, o que acaba hoje com a saúde, com os gastos da saúde? Eu não sei se você já acho que você tem noção mais ou menos de como funciona. A judicialização. A judicialização acaba com muitas coisas, né? Eu acho que o Poder Judiciário devia rever algumas coisas, porque nós estamos falando de secretarias irmãs, né? Então a saúde e o Judiciário tem que se entender, né? Então assim, vamos supor, se você entra com um recurso, porque eu quero usar uma medicação que custa 100 mil reais, 200 mil reais, nós já pegamos medicação assim, principalmente quimioterápicas, né? Mas assim, eu tenho que usar uma prótese que vai ter que ser feita em tal lugar, que tem um custo absurdo, né? Eu acho que essas situações são complicadas para todas as áreas. Você tem isso no trânsito, você tem isso na saúde, porque assim, a gente tem uma Constituição que diz que você tem o direito à vida, é garantido pelo Estado. O artigo 9.6. Só que a gente sabe que na nossa vida cotidiana não existe investimento, é obsoleto, os recursos são usados diferentes. E eu não sei se você o juiz sabe. também se vê numa sinuca de bico ali a hora que ele tem que Sim, então, mas e aí ele sequestra recurso, né? Sim. Né? Então, isso é o complicado, porque ele olha na conta da saúde, aí eu tenho aqui no PSF, ele vai e sequestra. Então, além da... Aí eu entro com a pergunta muito da universalidade e da equidade. Será que o juiz está preocupado com isso? Ele não vai estar preocupado, porque isso não é lei, né? A lei é a Constituição Federal do artigo 9.6. A saúde é um direito de todos e um dever do Estado. E você usou isso como prerrogativa, chutar pro gol sem goleiro. Eu falo porque eu fui diretor da DRS
Sim. Né? E na direção da RS, a gente teve várias coisas. E eu não ficava com dinheiro, né? E assim, às vezes as ações, os advogados entram, aí ele fala assim, eu te dou 10 dias para você resolver. Não dá tempo de você montar o edital, não dá tempo de você fazer os trâmites burocráticos que o Tribunal de Contas exige de você. E aí é cachorro em vela, né? Você perde todas. Questões de bastidores que é interessante a população saber. É o que a gente sempre fala, Rodrigão. A população tem que saber como funciona o país para ela começar a aprender a decidir. Mas o que eu acho interessante quando a gente traz para o trânsito, a pessoa entender que o acidente de trânsito, o sinistro de trânsito, não é só um veículo amassado, ele traz consequências que vão impactar psicológica, física, familiar, né? o dinheiro principalmente, Aí né? Tanto que o Estado tem que Como que eu investir. faço hoje? Eu tenho alguma bolsa acidente? Você tem para quem é segurado do INSS, ele tem um auxílio acidente, depois tem Você vai entrar aposentadoria por talvez como invalidez, mas né? o profissional liberal que não recolhe ou que opta por uma previdência privada, alguma coisa. E assim, vamos falar real aqui. Ainda que você tenha direito, ele não vai te garantir a mesma qualidade de vida, não vai garantir a subsistência, porque é um valor limitado que você recebe. E te atrasa, Então, né? Tem os atrasos, tem tudo isso. Então, assim, esse impacto na saúde que tem tanto da parte clínica, né? Que é AVC, que é hipertensão, que são decorrentes de uma educação alimentar que a gente tem falha, né? No trânsito é a mesma coisa. A imprudência do trânsito mata, né? Porque vamos falar assim, talvez se for só você que foi imprudente e você fez um mal para você mesmo, é uma coisa, né? Mas e quando você pega um pai de uma família, por exemplo, eu tive um acidente em cima da ponte do Rio Pardo, que uma moça veio de Guaíra, ela jogou o carro em cima do caminhão, em cima da ponte. E o cara foi desviando e quase caindo. E a hora que ele saiu, ele estava transtornado. Ele, o que essa mulher fez? O que essa mulher fez? Eu tenho família, né? Então, olha só. E quem vai consertar isso depois? Né? Então, assim, as consequências são essas, né? As depressões que nós temos hoje, né? eu falo que o pós-acidente, principalmente para a família que perde um ente querido, muda a vida. Acabou. Muda, mas muito. Muito. Entendeu? Eu tive tios que morreu em acidente no Ibitu, eu tive tios que morreu em acidente vindo de coisa, então... É isso aí, seu Paulo. Então, seu Paulo, agora aproveita, deixa um pitaco para os nossos pitaqueiros que estão assistindo aqui. Ó, Uma mensagem daquela. bom, nós estamos aqui à disposição de vocês. O SAMU está aberto para todo mundo, tá? Quem quiser conhecer a nossa base ali ao lado do posto do Barretos 2. Vamos conversar, vamos voltar aqui e falar muito mais outras coisas. Quero trazer outras coisas. Às vezes a gente trazer até alguns detalhes de como fazer esse atendimento na rua mesmo, sabe? A gente montar qualquer dia isso, para que o trânsito possa entender como parar, fica uma coisa legal. E se Deus quiser trazer muito mais outras novidades e fazer esses cursos aí, ó. Me fala os cursos de vocês aí que eu quero trazer para minha empresa lá. Vamos fazer. Tem site, tem algum lugar que a pessoa que quer conhecer mais sobre o SAMU pode... Estamos montando um site junto com a prefeitura, nós estamos abrindo um site agora, porque eu acho que as pessoas têm que conhecer mais as nossas vitórias. Todo mundo fala muito das nossas derrotas, né, teoricamente, porque eu atrasei um pouquinho, porque eu fiz isso. Mas as que eu cheguei rápido, que eu vi, esse de agora, graças a Deus, nós tivemos uma homenagem num dos sites aí, agradecendo o SAMU pelo atendimento que foi feito, entendeu? Só que você pode fazer 10, numa que você errar, você sempre vai estar... Eu vou terminar hoje, vou pregar uma peça no Rodrigão. Ai. Você não sabe... Se você me falar o que significa SAMU, eu deixo você comer tudo que você esfirra. Vou passar fome. Vou passar fome, hein? Pessoal, Essa pegou. eu vou falar o que é. Fala aí, Crepto. Serviço de atendimento móvel de urgência. Cara, estudou bem. Foi muito bom, muito bom. Eu tive que aqui, ó, o tanto de papel que eu fiquei decorando. Passou de ano. Paulinho, obrigado, cara. Obrigadão a Muito vocês. bom.
Um abraço. Quero que vocês apareçam lá qualquer dia lá na Nós nossa vamos base, aparecer. vai conhecer lá, faz uma filmaginha lá. Faz o pedido para os nossos pitaqueiros seguir, compartilhar. Opa, é só acompanhar a gente aí no Pitacos, acompanhar também nas redes sociais que nós estamos montando aí do SAMU. E se Deus quiser, nós vamos trazer muitas coisas novas aí. Pitaqueiro, até a próxima. Até a próxima. Siga, compartilhe, curte. Tamo aí. Toca o sininho, estive lá. Põe tudo aí. Tamo junto. Se inscreva, né? Ajuda a gente. Se tiver alguma pergunta para o Dr. Paulo, manda aqui nos comentários. Se você foi inscrito no canal, assim que ele me respondeu, eu envio a resposta. Se não for inscrito, eu guardo a resposta. Um abraço. Tudo bom.